a diplomacia do rei Tapuia. Os Tapuias, pertencentes principalmente aos troncos linguísticos G e Caribe, habitavam os sertões de Santa Catarina, Xoclengues, ao Amapá, Guaianas. Embora os tupis guaranis os superassem em tecnologia, inclusive de guerra, muitas tribos Gs eram de uma valentia notável, capazes de lutar até o último guerreiro, com a vantagem do conhecimento do inóspito território selvagem interior e com a crueldade típica de quem não conhecia freios morais contra o inimigo. Tê-los como adversários, tanto para europeus como para tupis, era dar ensejo a ataques furtivos em busca de saque ou ter as entradas pelo sertão bloqueadas pela recusa dos tapuias em dar passagem, embora isso pouco tenha ocorrido de fato fora do contexto da guerra com os batavos. Tê-los como aliados, no caso de neerlandeses e luso-brasileiros, poderia significar não apenas paz, como importante apoio militar contra o inimigo europeu correspondente. Em busca de tal aliança, empenharam-se os neerlandeses durante sua permanência no Nordeste. O rei Janduí, possivelmente de etnia Tarairiú, liderava diversas tribos tapuias no Vale do Rio Açu, entre Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, pondo-se desde a tomada da região pelos neerlandeses a serviço destes contra os portugueses e seus aliados brasilianos, descendentes lusos, mamelucos, negros e pardos libertos e tupis. Tendo participado de vários ataques contra engenhos de portugueses e aldeias luso-aliadas, manteve sob controle os inimigos dos batavos no Rio Grande do Norte. Provocou a revolta dos brasileiros, liderados pelo açoriano João Fernandes Vieira, pelo paraibano André Vidal de Negreiros, pelo crioulo liberto Henrique Dias e pelo potiguara Antônio Felipe Camarão, revolta que romperia a trégua entre a coroa portuguesa recém-restaurada e os Países Baixos e decidiria o domínio do Brasil para Portugal. Para negociar com Janduí, o Conselho da Companhia das Índias Ocidentais contratou o alemão Rolô Barro, há tempos estabelecido no Brasil e profundo conhecedor dos costumes indígenas. Cabia a ele o papel de embaixador junto aos nativos. Barro deixou diversos relatos escritos de sua atuação. Por eles é possível reconstituir parte do jogo de poder envolvendo os diversos atores do contexto histórico de dominação neerlandesa sobre o Nordeste na década de 1640, em que pesava o apoio de muitos senhores de engenho de origem lusa aos dominadores com capital estabelecida em Recife. O papel dos indígenas nessa situação de conflito, porém, não é pequeno, pelo contrário, é absolutamente decisivo. Janduí negociava como chefe de Estado. Eis aqui os presentes que me enviaram há pouco, convidando-me para seguir o seu partido contra vós outros, holandeses, prometendo-me muitos outros, caso eu quisesse ser dos seus. Veja estes machados, estas machadinhas, estas foices, estes facões e outros instrumentos de ferro. A menor peça vale mais que tudo aquilo que os vossos senhores holandeses jamais me enviaram. Os portugueses têm razão de dizer que o ferro dos holandeses não vale nada, e menos ainda seus espelhos e pentes. Nunca vi coisas tão desprezíveis. Eu estava acostumado a receber antigamente de vossa gente belas trombetas, grandes alabardas, belos espelhos, lindos copos e belas taças bem trabalhadas, que guardo em minha taba para mostrá-los aos outros tapuias que me vêm visitar, dizendo-lhes: um certo senhor holandês me enviou isto, outro aquilo. Completava a chantagem com a constatação de que muitos tapuias, principalmente no Ceará, tinham se bandeado para os lusos e o ameaçavam se permanecesse fiel aos batavos, pelos quais luto há 25 anos. Quando os batavos não mandavam mantimentos considerados suficientes, Janduí e seus guerreiros assaltavam engenhos de aliados daqueles, levando consigo gado, armas e ferramentas. Em caso de resistência, matavam a família do senhor, tomando para si escravos e empregados. O Conselho do Recife neerlandês respondeu com a pronta remessa de vistosos presentes. Janduí então armou, em setembro de 1645, uma expedição de tapuias contra Paraíba, matando a fio de espada mais de 100 portugueses e saqueando suas propriedades. A crueldade dos tapuias sob a liderança de Janduí, ao qual dezenas de tribos, inclusive algumas tupis, prestavam vassalagem e pagavam tributos, despertou a ira dos luso-brasileiros e dos potiguaras, em especial para com a inércia da coroa portuguesa, envolvida em negociações diplomáticas com os Países Baixos na Europa. Após a derrota dos batavos nas batalhas dos Guararapes, deu-se afinal o acordo de paz, prevendo a saída dos neerlandeses do Brasil e, entre outras cláusulas, o perdão aos janduís,
como eram chamados os tapuias seguidores do rei de mesmo nome. Os batavos, ao insistir em tal ponto, demonstravam a lealdade para com o antigo companheiro. Em 1662, porém, a regente portuguesa Luísa de Gusmão mandou fazer nova guerra aos janduís, rebelados e contando com cavalos e armas de fogo para atacar propriedades na capitania do Rio Grande. A ordem estava inserida na chamada Guerra dos Bárbaros, que entraria pelo século XVIII, envolvendo tribos tapuias em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Os janduís resistiriam por 30 anos, rechaçando diversas expedições militares, compostas por tapuias aliados aos lusos e pelo terço de Felipe Camarão. O confronto contra tropas paulistas contratadas pelo governador de Pernambuco, porém, amoleceria os janduís. Em 1692, Canindé, filho e sucessor de Janduí, mandou ao governador-geral em Salvador uma comitiva de 18 membros, entre os quais o capitão português João Paes Florian, cunhado de Canindé, representando 22 aldeias e 14 mil almas, para celebrar um tratado de paz entre as duas nações, Portugal e Janduí. O acordo, selado sem hesitações, garantia 3.600 km² de terra para os representados em troca da paz e do apoio indígena em guerras contra etnias rebeldes. O governo foi leal aos novos aliados, inimigos seculares, mas estes nem sempre mantiveram a palavra. Alguns bandos janduís promoviam novamente saques e ataques a aldeias de aliados no início do século XVIII. No final desse século, contudo, tais tapuias já se encontravam integrados na sociedade nordestina a ponto de não mais se distinguirem como etnia ou responderem a um comando unificado. Com os potiguaras, o processo foi o mesmo, não restando, pelo menos no Rio Grande do Norte, nenhum potiguar, gentílico do natural desse estado, identificado como indígena.